Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento iniciando nossa reunião semanal, reunião a qual efetuamos nossa troca de experiência acerca de um tema. Vamos neste momento respirando profundamente, com o objetivo de serenar nossas mentes, acalmar os nossos corações. Vamos por um instante nos desconectando da correria do dia a dia, das preocupações, dos anseios internos, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos respirando profundamente e agora, mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. A lição da borboleta. Um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas. Conforme ele se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. Então, pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido mais longe do que podia e não conseguia ir mais. O homem então decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho, era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observá-la, porque ele esperava que a qualquer momento suas asas se abrissem, se esticassem, para serem capazes de suportar o corpo que iria se afirmar a tempo. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto de sua vida rastejando com um corpo murcho e as asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através daquela pequena abertura era o modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para suas asas, de forma que ela estaria pronta para voar uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar através de nossas vidas sem qualquer obstáculo, Ele nos deixaria aleijados. Nós nunca iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. Eu pedi força e Deus me deu dificuldade para fazer-me forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu obstáculos para superar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidade. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu não recebi nada do que pedi, mas eu recebi tudo o que precisava. Autor desconhecido. Essa é uma história que muitos já devem ter lido, já devem ter ouvido falar, né? A história do casulo da borboleta. E ela nos remete a uma reflexão bem interessante na nossa vida. Às vezes a gente passa por situações que a gente reclama tanto, a gente fala, mas não é possível, eu sempre fui uma pessoa tão boa, eu sempre fiz tudo direitinho, por que um negócio desse está passando na minha vida agora? Por que eu sou obrigada a lidar com esse tipo de coisa? E isso, e aquilo outro. E depois que a gente passa, como eu sempre digo, do olho do furacão, né? Depois que a gente passa que a situação, que de uma maneira ou de outra, quando uma situação aparece na nossa vida, a gente não tem muita saída. A gente pode sapatear, reclamar, chorar, né? Fazer N mil coisas. Mas enquanto a gente não aceitar e encarar de frente aquela situação, ela não vai embora, né? E no momento que a gente consegue aceitar e tomar coragem para lidar com a situação, geralmente, e aí eu convido a todos para uma reflexão da vida, pode perceber, nos momentos que você achou, agora não vai dar mais, não aguento, é impossível, nossa, não vou conseguir, e aí parece que surgiu uma força, sabe Deus da onde, ou alguém, ou alguma coisa, aconteceu alguma coisa que do nada as coisas começaram a se ajeitar, as coisas começaram a tomar um rumo, e quando você viu, você fala, nossa, eu queria tanto ser mais forte, e na hora que aconteceu justamente o que eu mais temia, que eu consegui descobrir que eu era forte, né? Então, às vezes, acontecem situações na vida da gente que a gente, na hora que a gente está vivendo, justamente situações
de natureza negativa, né? Situações aquelas que a gente não espera. Essas situações, quando elas estão na vida da gente, normalmente a gente entra em pânico, desespero. É difícil quem consegue respirar fundo no primeiro momento e falar, né? Ter a serenidade de olhar, bom, vamos resolver, curar mais B. Normalmente a gente mesmo, né? Arranca os cabelos, sapateia, xinga, chora, espera. Aí depois, com o tempo, a gente vai aceitando e aí a gente vai começando a entender tudo aquilo na vida da gente. E com certeza, gente, a situação, toda a situação, seja ela boa, seja ela positiva, todas, ou seja ela boa, seja ela negativa, toda a situação, ela está na tua vida pura e simplesmente para você se desenvolver. Como uma borboleta, né? Você pode olhar e falar, como o amigo, o rapaz aqui, todo cheio de amor para dar, né? Esse é um outro ponto reflexivo da história. Mas a borboleta, ela fica ali, e se você reparar no casulo de uma borboleta, é um negócio que você fala, cara, como é que o bicho vai sair daí de dentro, né? Porque é um negócio bem amarradinho, né? É um negócio bem amarradinho. Fala, meu, como é que a bichinha vai sair daí por esse buraco? Mas é justamente essa força que ela faz, e olha como a natureza é sábia, gente. É um negócio bem enroladinho, e aí depois que você olha a borboleta, ela tem uma leveza, né? As asas dela, né? Se você reparar, as asas de uma borboleta, ela é fininha. Ela é de uma leveza incrível, uma borboleta, mas olha o que ela tem que passar para ela atingir aquela leveza. Olha a dificuldade, e olha que interessante, na hora que ela está chegando ao mundo, né? A pessoa está nascendo para o mundo, está florescendo para o mundo, e olha o que ela tem que passar. Sem contar a dificuldade que ela já foi sendo lagarta, né? Sim. Correndo o risco de não chegar. De não chegar até a borboleta. Muita gente tem aquele preconceito da lagarta, né? Mata a lagarta, tem nojo de lagarta. Então, ela já passa. Já é uma vencedora, né? Já é uma vencedora. Chegou até o casulo, já venceu uma etapa, né? Já venceu uma etapa, bem Que lembrado. é a transformação. Né? Bem lembrado desse pedaço. Eu tinha esquecido desse pequeno detalhe da transformação, né? Que ela se fecha no casulo, tipo, não quer mais, né? Se fecha no casulo. E aí ela só consegue sair de lá. E quando ela consegue sair de lá, depois de muita força, ela sai leve, linda, né? Geralmente borboletas são lindas, né? Todos os bichinhos da natureza têm o seu mistério, mas a borboleta ela tem desenhos, ela tem cores, ela tem um mistério próprio dela. E é interessante isso, né? Ela teve que primeiro se rastejar por um bom período, aí depois ela se fecha, depois ela tem que fazer muita força para que ela consiga ter a leveza do voo para onde ela quiser, né? E aí ela tem a livre para ela voar para onde ela quiser. A nossa vida também é assim. Não estou dizendo que necessariamente você tem que se rastejar, sofrer para alcançar grandes voos, mas necessariamente você tem que exercitar o seu livre-arbítrio, exercitar o ato de sentir, né? Exercitar os sentimentos, exercitar o contato com as pessoas. Necessariamente esse exercício é o que se chama de evolução. Uma pessoa atinge o seu grau de, né, o que algumas filosofias dizem, de iluminação, ele é um iluminado, ele é um santo, ele é isso, ele é aquilo, quando ele consegue vencer os próprios obstáculos internos dele, ele consegue aceitar ele com ele mesmo, ele consegue entrar em paz com ele, com a própria história dele, e você entra em equilíbrio com o seu ser, e aí você se ilumina. O que é a iluminação? É o contato com o que a gente é, a nossa essência divina, todo mundo. Não adianta falar, mas aquele é mais santo do que aquele, ou aquele é melhor do que aquele. Não, todo mundo saiu do mesmo lugar, todo mundo voltará para o mesmo lugar. Somos todos feitos, somos todos seres da classe seres humanos, né? Aqui falando de seres humanos, somos todos seres humanos, e se somos todos seres humanos, todo mundo tem a mesma capacidade e as mesmas possibilidades. Mas por que a vida dele é mais fácil do que a minha? Por que ele tem mais oportunidade do que eu? Porque provavelmente ele enxerga a vida de uma maneira diferente da sua. É só isso. Isso, para quem acompanha a gente, né, eu sempre falo isso aqui, a vida é um reflexo daquilo que você acredita. Né? E as pessoas que se sentiram tocados já por este convite e fizeram alguns exercícios de olhar a vida com outros olhos, perceberam que a vida mudou radicalmente. Às vezes parece, mas é muito simples para ser verdade, né? Isso aí está parecendo piadinha, né? Você está de sacanagem comigo. É muito simples eu pensar positivo e minha vida ser positiva.
Pois se você prestar atenção naquelas pessoas que você julga que ela tem uma vida fácil, preste atenção como é que aquela pessoa lida com a vida. Mas é claro, a vida dela é fácil, por isso que ela vive sorrindo. É justamente o contrário. É justamente por ela viver sorrindo que a vida dela é fácil. Né? Eu sei que isso é um paradoxo, né? Porque a gente viveu a vida inteira achando que estava tudo lá fora, né? Que é tudo lá fora. Não. Você tem que sair do seu casulo para ser idade. Não adianta. E não adianta você achar que alguém vindo e cortando o seu pulo, né? Porque muitas vezes a gente, né, tem aquela famosa preguicinha. Tanto trabalho. Podia vir alguém aqui. Eu queria ganhar na Mega Sena. Quem não quer? Eu queria ganhar na Mega, não precisar mais trabalhar, não precisar mais fazer nada, não precisar isso, não precisar aquilo. Queria que alguém fizesse por mim. Vira e mexe a gente, né? No momento da vida a gente tem essa coisa. Não estou dizendo que isso não seja bom, é claro que isso também é bom, mas não necessariamente alguém vir e cortar seu casulo vai estar te ajudando. Às vezes, justamente aquele corte daquele casulo está te prejudicando, como foi o exemplo aqui da história. E é interessante perceber também, né, um outro ponto reflexivo dessa história, o ato de querer ajudar. Né? Eu quero ser o bonzinho, né, porque me disseram que para ser um cara legal, eu tenho que ajudar as pessoas. E aí a pessoa sai, ajudando todo mundo, só esquece de um pequeno detalhe, ajudando todo mundo com base na verdade dela. Então, eu acho que essa borboleta está sofrendo. Eu sou uma pessoa muito boa, eu tenho condições, eu vou ajudar essa borboleta. Pega a tesourinha e tá com o coração todo feliz. Ajudei essa pessoa. Em nenhum momento ele chegou com a borboleta. Borboleta, você tá precisando de alguma ajuda? Você quer? Se precisar, tô por aqui. Quer que eu te ajude? Não, já foi. Não, vou já ajudar a borboleta. Porque a borboleta precisa da minha ajuda. Coitada, tá ali sofrendo. E aí, nesse anseio, nessa bondade desmedida, ele acabou literalmente com a vida da borboleta. Então, eu não estou dizendo aqui que nós não devemos ajudar o próximo, nós não devemos colaborar com a evolução do outro, não é isso. Eu estou aqui dizendo que a gente tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. Se você tem condições de ajudar, pergunte. Olha, eu percebi que isso, está precisando de alguma coisa? Está precisando de ajuda? Né? Posso te ajudar? A pessoa vai olhar, se a pessoa realmente precisa, ela vai te agradecer. Nossa, quanto tempo eu estou esperando por uma coisa dessa? Mas tem gente que vai olhar e falar, não, obrigado. E quando as pessoas fazem isso, geralmente o que a gente faz? Como é orgulhoso. Estou vendo que está precisando de ajuda e não estou aqui oferecendo de ajuda e não quer que eu ajude. Merece mesmo, tem mais é que sofrer. Merece mesmo o que está passando. Porque olha o orgulho da pessoa. Olha a que ponto nós chegamos, minha gente. A gente não respeita a vontade do outro. Olha como é interessante. A gente, né, maldiz o outro, que olha, que orgulhoso, e você está sendo exatamente o quê? Orgulhoso. Como ele não quis ajudar, não quis aceitar a minha ajuda? Eu estou aqui ajudando ele, eu estou aqui me dispondo a ajudá-lo. Eu sei que ele está precisando de ajuda. Pode. Eu sei que ele está precisando de ajuda. Mas você em nenhum momento perguntou. Olha que detalhezinho interessante. Mas aí a pessoa pode falar, mas como que alguém pode querer ficar sofrendo sozinho? Lembra da história do casulo? De repente aquele é o casulo dela. A gente não sabe. De repente E às vezes pode sim a pessoa ser orgulhosa de não querer ajuda. E é justamente isso que a vida está ensinando ela. Pôr numa situação pesada para ela poder baixar a crista, para ela poder aprender a aceitar ajuda e pedir ajuda. Tudo na vida da gente tem um sentido de ser. E sentido esse sempre de engrandecimento. Sentido esse sempre de nos desenvolver. Mas é importantíssimo perceber, né, como em ambas as situações, o respeito ao livre-arbítrio. Né? A borboletinha estava ali sofrendo, eu aguento mais, mas tinha jeito. Lá no fundo ela sabe que ela precisava passar por aquilo para virar gente, vai virar borboleta. Né? E o homem achando que está ajudando. Né? Isso, eu falo que esse é um ponto, às vezes as pessoas
até questionam alguns dos meus comportamentos, porque eu aprendi. Isso é uma coisa que não vou dizer que eu consigo fazer isso 100% do meu tempo, não. Mas eu aprendi. Às vezes você vê que a pessoa está passando por um pedaço, mas enquanto a pessoa não me pedir, eu estou aqui. Eu deixo bem claro, estou à disposição. Mas se a pessoa não me pedir, porque ela tem que passar. E de repente o ato de pedir é o aprendizado. Eu, uma pessoa que é difícil eu pedir alguma coisa para alguém. E eu passei por situações, a vida me pôs em situações que eu não tinha outra alternativa a não ser abaixar a crista, né? Engolir o orgulho, abaixar a crista e pedir ajuda. E com isso, foi 1, 2, 3, que você consegue perceber que você tem limites. Né? Então, essas situações malucas que a vida, esses casulos que a vida coloca a gente, é pra gente perceber que a gente tem força, é pra gente perceber que a gente tem limites, é pra gente perceber uma série de coisas. Então, e geralmente, quando a gente sai desses casulos que a vida nos traz, saímos lindas como uma borboleta, livres, né? Libertas daquela situação. E lá na frente vai aparecer um outro casulo, e aí vai aparecer um outro casulo, e é isso que se chama evolução. É isso que se chama vida. Né? Para aqueles que acreditam que existe outras vidas sem ser essa, mesmo aqueles que não acreditam, a palavra vida, na minha concepção, é esse um dos significados. É uma grande sacola cheia de experiências, como um amigo meu me disse uma vez, e eu achei isso muito interessante. O que é vida? Como você é mais experiente? Quem diz que uma pessoa é mais sábia ou conhece mais do que outra? Tanto de coisa que ela viveu. É isso. Nada, né? Como dizem, né? Diz o velho ditado, o que você vai levar dessa vida? A vida que você leva, mais nada. O que é a vida que você leva? As experiências. Né? E as experiências... E aí quando a gente consegue... Não estou dizendo que isso é uma coisa que eu acabei de falar agora, todo mundo vai sair daqui praticando. Não, a gente está acostumado, faz muito tempo que a gente pensa justamente o contrário, né? Mas quando a gente consegue, devagarzinho, assimilar isso na nossa vida e perceber que a vida ela é o momento do agora, a vida ela é um conjunto de experiências que eu vivo, todas as situações começam a ficar divertidas, você começa a achar gostoso, você começa a dar valor no que você estava passando. Nossa, estou aqui vivenciando tal coisa, ai que legal. Putz, olha o que eu passei, olha o que eu fiz. Mas dá uma certa leveza. Eu não estou dizendo que a vida vai ficar mais simples, vai ficar mais leve ou mais pesada, mas as coisas se tornam mais... fáceis, acho que essa é a palavra, fáceis, exatamente. Porque, primeiro que você percebe, vai passar uma hora. Esse é um ponto. Ponto número 2, já passei por coisas muito piores e olha que deu certo. E olha, se está acontecendo isso, o que eu tenho que desenvolver aqui? E aí você começa a exercitar esse tipo de olhar, fica divertido. Como eu sempre digo aqui, eu acho lindo ver a roda do universo se encaixando na nossa vida. Situações que a gente, né, como os casulos que a vida coloca na vida da gente, e depois quando você sai voando como uma borboleta, você fala, nossa, cara, se não fosse aquele negócio, eu nunca tinha enxergado isso. Eu nunca tinha criado uma asa desse tamanho para chegar nessa altura e ver dessa maneira. Né? Eu sou uma apaixonada pela vida. É muito bonito quando a gente consegue exercitar isso na vida, esse olhar na vida da gente, de perceber as belezas, as coisinhas se encaixando, e aí você percebendo que olha, minha asa ficou um pouquinho maior, olha, ficou mais colorida aqui. É muito prazeroso, é muito gostoso a gente exercitar essa maneira de olhar a vida, de perceber que situações tidas como casulos são apenas necessárias para um exercício interior para um desabrochar futuro. E assim é a vida, minha gente. E perceber também que às vezes o que você acha que o outro está sofrendo, vamos com uma tesourinha tirar, pergunta antes. De repente, na hora que você está achando que está ajudando, você está atrapalhando. Pergunta, não custa nada, minha gente. Eu falo que o diálogo ele é
é uma das maiores, é uma solução possível para muitos dos problemas que a gente vivencia nesse planeta terreno hoje. Pura e simplesmente o ato de dialogar. Porque somos únicos, somos seres únicos. Então a probabilidade de eu encontrar outra pessoa que enxerga a vida da mesma maneira que eu é. Não estou dizendo que não seja impossível, porque a gente tem as turminhas, né? A gente tem aquelas pessoas que têm mais ou menos os mesmos gostos e tal. Mas, em geral, se você for colocar, né? Cada um tem uma forma de olhar, então ela é necessária para todo mundo evoluir e crescer, né? Então, como ponto reflexivo desta noite, que a gente possa perceber, começar a dar um outro sentido para os casulos que a vida nos dá, né? Como disse a nossa amiga ali, parafraseando um pouquinho a história da borboleta, passou a vida inteira se arrastando. Na hora que se achou que ia se dar bem, entrou num casulo. Na hora que achou que ainda teve que fazer força, mas chegou e virou uma borboleta e criou a liberdade. Então que a gente possa perceber no nosso dia a dia, no que está acontecendo na nossa vida hoje, em situações que são apenas momentos de exercício interior, momentos de exercício até físico, para um alçar de voo, para uma liberdade lá na frente, no sentido da vida que você está vivenciando este casulo. Que a gente possa exercitar o ato de olhar de uma maneira positiva essas situações que a vida nos coloca. E um outro ponto reflexivo que eu acho interessante também ressaltar é percebermos que cada um tem uma história, cada um tem um porquê. Se você achar que o outro está ali, vou ajudar com a tesourinha para tirar o casulo do outro, pergunta antes, observa antes. Pratique o ato do respeito ao livre-arbítrio do outro. Também é um ponto reflexivo e um exercício interessante para o nosso dia a dia. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então vamos neste momento encerrando a reunião dessa noite, agradecendo a presença de todos, pois sem a presença de cada um de vocês aqui essa noite não teríamos tido essa mesma troca de experiência, essa mesma troca de conhecimento. Meu muito obrigado. Com o ponto reflexivo dessa semana, que possamos perceber os casulos que a vida nos traz, perceber que são apenas momentos necessários para um desenvolvimento interior, para um desenvolvimento maior. Como disse a música, para todo mal existirá a cura, né? Para todo mal sempre tem uma cura. Mas como eu digo toda semana, que você possa praticar essa reflexão interior em sua vida de uma maneira tranquila e serena, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes com o lenitivo necessário para que cada um possa se sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua paz de espírito. Agradeço a todos que colaboraram de uma maneira ou de outra para a realização da reunião desta noite. Meu muito obrigado. Tenham todos uma boa semana, um bom retorno às vossas moradas. Mais uma vez, obrigada a todos pela participação. E neste momento está encerrada a reunião desta noite. Uma boa noite a todos.